Olá, que bom estarmos de volta aqui na classe da nova criatura. E eu estou assim muito emocionado sobre a aula de hoje, porque como você lembra, na última aula nós realmente fizemos a lição 7, o batismo no Espírito Santo. E eu pulei justamente uma parte perto do final, intitulada Como Receber o Batismo no Espírito Santo. Se você quiser ir na sua apostila para aquela parte perto do final, onde fala como receber o batismo do Espírito Santo, tá? Então vamos lá no número 1. Como o seguidor de Jesus recebe o batismo no Espírito Santo pela fé. E eu quero enfatizar que hoje nessa lição, nós vamos estar ensinando como receber o batismo com o Espírito Santo, de fato e de verdade, como fluir nas línguas do Espírito Santo. Estou olhando com muita expectativa, muita emoção. Então, número 2. O segredo de receber o batismo no Espírito Santo é liberar a sua fé e confiança na palavra de Deus. Tem muitas maneiras de liberar essa fé viva. Uma das maneiras que os crentes primitivos usavam era a oração da fé agora olha a resposta certa, com imposição de mãos por homens de Deus. Lá em Atos capítulo 8, versículos 14 e 17, diz que o Filipe, evangelista, foi lá e pregou em Samaria. Muita gente converteu e foram batizados nas águas. Mas, de alguma forma, o Filipe sabia que eles não haviam recebido ainda a segunda experiência, o batismo no Espírito Santo. É muito óbvio quando o cristão ainda não recebeu essa segunda experiência. Então, o que o Filipe fez? Ele chamou os apóstolos lá de Jerusalém. E os apóstolos foram de Jerusalém para Samaria, o que Atos capítulo 8 mostra. E eles oraram com imposição de mãos sobre as pessoas, para as pessoas receberem o batismo no Espírito Santo. Veja bem, deixa eu enfatizar algo aqui. Eu já tive o privilégio de orar com imposição de mãos. Eu creio que não estou exagerando em dizer, por milhares e milhares de pessoas, para a glória de Jesus. Eu já vi milhares e milhares de pessoas recebendo o batismo no Espírito Santo e também falando em novas línguas. É muito, muito maravilhoso. No momento dessa gravação, no domingo passado mesmo, nós oramos nos 3 cultos aqui da Paz Church de São Paulo, vendo pessoas sendo batizadas no Espírito Santo e falando em outras línguas. Foi muito lindo, muito especial. Bem, continuando na apostila então, no número 3. Se na hora da oração você não sentir nenhum arrepio, ou tremer, ou gritar, ou chorar, ou rir, ou não falar em línguas estranhas, isso significa que então você não foi batizado com o Espírito Santo? Aí então tem 3 opções aí: verdadeiro, falso ou não sei. Qual que é a resposta certa? Falso. É isso mesmo. Por quê? Porque você não tem que sentir nada para ter certeza que você foi batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo não é pelo sentimento, não é pelas emoções, é pela fé viva. E a fé é baseada na palavra de Deus. Você está entendendo? Então, quando você libera a sua fé na palavra de Deus, e aí que você vai ter certeza que você foi batizado com o Espírito Santo, porque você fez o que a palavra de Deus fala que é para você fazer. Deixa eu explicar. Quando você entregou a vida a Jesus, como foi? Eu pergunto para você, como que você tem certeza que você nasceu de novo? Que você entregou a vida para Jesus de fato e de verdade? Pastor Eibe, o pastor falou, olha, quem quer entregar a vida a Jesus, quem quer arrepender dos seus pecados, vem aqui na frente. E eu fui lá na frente, pastor, e eu repeti a oração, e eu entreguei minha vida a Jesus. Aí eu lhe pergunto, como você tem certeza que você realmente nasceu de novo? É porque você sentiu alguma coisa, sentiu um arrepio? Não. Sabe, a forma que você sabe que você realmente nasceu de novo é pelo que está escrito na Bíblia. É na Bíblia que está escrito lá: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você fez o que a Bíblia manda lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, ele fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, como dono da sua vida, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então você fez o que a palavra de Deus diz,
E você foi salvo. Não é porque você sentiu a emoção. Algumas pessoas, na hora que estão entregando a vida a Jesus, sentem uma emoção, choram muito. Mas não é por isso que a gente sabe que foi salvo. Não é porque chorou muito. Porque mesmo se você não sentir nada, você sabe que você foi salvo, porque você fez o que a palavra de Deus manda fazer para ser salvo. É a mesma forma para receber o batismo com o Espírito Santo. O que a palavra de Deus diz? Que é para como receber o batismo com o Espírito Santo. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesus está dizendo: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. E o contexto lá ele fala assim: se um filho pedir de um pai um pedaço de pão, o pai não vai dar uma pedra. Ele falou: então se você que é mau sabe dar coisas boas para o seu filho que pede, aí ele fala assim: quanto mais, está escrito lá em Lucas capítulo 11, versículo 13, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então você vê que só tem duas condições aí nesse versículo para você poder receber o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, ele tem que ser seu pai. Você já tem que ter entregue a sua vida a Jesus. Tem que ter nascido de novo primeiro. Então, uma vez que você converteu de verdade, entregou a sua vida a Jesus, aí a segunda condição é: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É só pedir. E se você pedir, então não duvida, ele te deu naquele momento. Por isso que ele fala em Marcos capítulo 11, versículo 24, ele diz o seguinte, claramente lá em Marcos 11, 24, ele fala: tudo que você pedir em oração, crê que já recebeu e será assim com você. Pronto, acabou. Você pediu, crê que recebeu, naquele momento você recebeu o batismo do Espírito Santo, porque na Bíblia está escrito, na Bíblia promete, então você não precisa duvidar nunca mais. Você está cheio do Espírito Santo, você está batizado no Espírito Santo. Agora, ainda nessa aula, nós vamos ter esse tempo para orar sobre a sua vida, para você ser batizado no Espírito Santo. Vai ser muito forte. Nós vamos ter esse tempo para orar sobre a sua vida, para você liberar as línguas do Espírito Santo também. Também vai ser muito forte, vai ser muito precioso. Tá? Prepara o seu coração. Mas também, quando você for batizado nas águas, logo após o batismo nas águas, você terá a oportunidade de receber o batismo no Espírito Santo, pela imposição de mãos, tá? Então as pessoas vão orar, os pastores e pastoras vão orar sobre você com imposição de mãos. Se você já recebeu o batismo do Espírito Santo antes do batismo nas águas, melhor ainda. Então naquele momento você poderá liberar sua fé para receber o dom de línguas, ou se você já recebeu as línguas, você poderá liberar sua fé para receber dom de profecias ou outros dons, tá certo? Vai ser muito, muito especial. Agora, eu quero dar uma ilustração daqui um pouco vou fazer uma ilustração, tá? Que vai ajudar você a entender como liberar as línguas, tá? Isso é muito, muito importante, tá bem? Então, eu quero que você veja aqui esse copo, tá? Veja bem esse copo, eu estou colocando a água aqui nesse copo, tá certo? Então, veja bem, na Bíblia, a água, um dos símbolos do Espírito Santo é a água, tá? Deixa eu beber aqui um pouco, aleluia. A água, tá certo? A água é um dos símbolos do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando você entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Então é igual esse copo que está com água. Porém, nem todo cristão está cheio do Espírito Santo, tá? Então, a primeira vez que você fica cheio do Espírito Santo, a Bíblia chama aquilo do batismo no Espírito Santo. Agora, a palavra batismo, vamos lembrar que nós aprendemos já, a palavra batismo quer dizer imersão no grego. A palavra em si quer dizer imersão. A forma de dizer imersão no grego é batismo, tá certo? Então a palavra batismo quer dizer imersão. E veja bem uma coisa muito interessante. Esse copo tem água dentro dele. Mas se eu pegar esse copo e eu imergir, né, ou batizar esse copo para dentro do mar, aí o que vai acontecer? O copo vai ficar cheio de água, vai ficar molhado por fora com água, vai ficar transbordando de água. Isso é o cristão que foi batizado no Espírito Santo. Agora,
A Bíblia mostra, em Atos capítulo 2, versículo 4, que foi a primeira vez que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, a Bíblia chama aquilo de batismo no Espírito Santo. Só que esses mesmos discípulos, mais tarde, eles foram também o quê? Eles foram cheios do Espírito Santo de novo. Então mesmo que você já foi batizado com o Espírito Santo, você foi cheio do Espírito Santo, mas vai esvaziando, porque você vai no dia a dia, enfim, vai esvaziando. Então você deve ter novas experiências de ficando cheio do Espírito Santo, tá certo? Agora, a primeira vez que você é cheio do Espírito Santo, a Bíblia chama aquilo batismo no Espírito Santo. Mas mesmo assim, depois que você foi batizado com o Espírito Santo, é importante você continuar recebendo novos enchimentos do Espírito Santo. Tá? Agora tem outra coisa que eu quero te mostrar aqui nessa mesa. Olha aqui nessa mesa agora, tá? Quando você ora em fé, tá? Você ora em fé, Senhor, eu agora lhe peço que o Senhor possa me batizar, o Senhor possa me encher com teu Espírito Santo. Nesse momento, que o Senhor possa me encher a transbordar, me batizar. E você ora em fé. A Bíblia fala tudo que você pedir em oração, crê que já recebeu e será assim com você. Então você fala, eu creio que o Senhor está me dando agora, me enchendo agora. A Bíblia garante que se você fizer essa oração, então realmente Ele vai te encher. Ele vai encher você, Ele vai batizar você com o Espírito Santo. Tá certo? E o que é batizar? Encher até transbordar. Olha aqui. Tá certo? Olha só. Agora, quero te mostrar uma coisa. Olha bem aqui para esse copo. Ele está cheio a transbordar. Não tá? Muito bem. Então você está cheio do Espírito Santo. Agora, o que é o falar em línguas? É isso que eu quero explicar, porque é muito interessante. O falar em línguas. Porque a Bíblia fala assim, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, eles falarão em novas línguas. Então é um direito que todo cristão tem. É de orar em novas línguas. Todo cristão pode orar em línguas. Tá certo? Todo cristão pode. Se tiver cheio do Espírito Santo. Então, uma vez que você está cheio do Espírito Santo, você pode liberar as línguas. Eu lembro a primeira vez que eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu fui cheio do Espírito Santo, saiu algumas sílabas da minha boca depois, eu estava tão emocionado, eu já tinha ouvido falar que muitas vezes a pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela ora em línguas, né? Então eu já tinha ouvido falar que a gente fala em línguas, e então eu liberei algumas sílabas, né, que não eram, porque eu falo português e falo inglês, e aquelas sílabas não eram nem português nem inglês. Aí eu pensei, não, acho que foi só eu que estava falando aquelas sílabas, aquilo não foi línguas do Espírito Santo. Eu até pedi perdão a Deus, falei, Deus me perdoe. Então quando as pessoas me perguntavam, Eibe, você foi batizado com o Espírito Santo? Eu falava, sim, eu fui. Você falou em línguas? Eu falava, não, ainda não. Mas hoje eu vejo que aquelas sílabas que eu liberei, naquele dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, naquelas sílabas foram línguas de verdade, porque depois eu fui aprender mais na palavra de Deus sobre línguas. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que é o Espírito Santo que fala em línguas? Quem fala em línguas somos nós. Ele nos enche com sua presença, Ele nos concede e nos inspira, mas quem tem que abrir a boca e falar é você. O Espírito Santo não vai forçar a sua boca e pegar a sua boca. Não é você que... O Espírito Santo é um cavaleiro, ele não é um demônio para forçar as coisas. Ele é um cavaleiro, então ele vem sobre você, mas quem tem que abrir a boca e proferir as sílabas é você. Depois que eu aprendi isso, agora eu oro em línguas toda hora, todo momento, toda hora eu vou tomando banho orando em línguas, eu vou dirigindo o carro orando em línguas, é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando você ora em línguas, você ora na mais perfeita vontade de Deus. Então é poderoso essa arma sobrenatural que nós temos para orar em línguas, é muito forte. Mas o que eu quero explicar para você, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, isso aqui é muito profundo, tá? Veja bem, você está cheio, tá? Eu vou te mostrar aqui nessa ilustração do copo agora, tá? Fique prestando atenção aqui no copo, tá certo? Então você está cheio do Espírito Santo, né? A transbordar. Você está cheio, igual esse copo aqui está cheio, né? Você está vendo o copo aqui? Esse copo está cheio de água. Então você acabou de orar, você ficou cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Aí as pessoas falam assim, eu tenho medo porque se eu liberar umas sílabas, e se for demônio, e se for a minha carne. Não, meu irmão, se você está cheio do Espírito Santo, e você liberar qualquer sílaba, eu vou liberar a água aqui, olha, eu vou sacudir essa mesa, ó, sacudir a mesa.
Oh, o que derramou? Derramou só uma coisa, que é o quê? Água. Só derramou água. Por quê? Porque o copo estava cheio de água. Se você está cheio do Espírito Santo e você derramar umas sílabas, você não vai ser sua carne, não vai ser demônios, vai ser o Espírito Santo. Você está cheio dele. A Bíblia não garante que se você pedir, você fica cheio. Então você acabou de ficar cheio, agora você libera as sílabas. Pode ter certeza que aquelas sílabas são sílabas do Espírito Santo. São línguas do Espírito Santo. Você pode orar em novas línguas mesmo, tá certo? Então agora nós vamos fazer o seguinte: eu quero orar sobre a sua vida. Eu vou orar sobre a sua vida para você ser batizado no Espírito Santo e já liberar as línguas. Depois eu vou estar terminando já essa lição. E aí o seu monitor, se você estiver numa sala de aula, seu monitor, os pastores vão estar orando com você, com imposição de mãos, aí na sua sala de aula. E se por acaso você estiver assistindo esta aula sozinho, você vai tirar um tempo para continuar orando em línguas e continuar recebendo os enchimentos do Espírito Santo pela fé, tá certo? Então repita essa oração baseado na palavra que nós acabamos de aprender. Tá certo? Repita essa oração de coração, tá bem? Se você estiver sentado, quero te encorajar, talvez para ficar em pé, esquecer de tudo e de todos ao seu redor e faça essa oração, tá bem? Muito bem, repita essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego minha vida 100% ao Senhor. O Senhor é o meu Senhor e meu Salvador, o dono da minha vida. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu sou seu filho, ó Pai. E o Senhor prometeu: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eu agora lhe peço que o Senhor possa me encher a transbordar do seu Espírito Santo. O Senhor prometeu: tudo que pedir em oração, crê que naquele momento está recebendo, e será assim com você. Eu estou pedindo agora, Pai, me enche agora, me batize a transbordar com teu Espírito Santo. Eu peço e eu recebo agora. Obrigado, Senhor. Agora levante as suas mãos e diga: obrigado, Senhor. Eu estou cheio do Espírito Santo. Senhor, continue repetindo essa oração, tá? Diga: Senhor, a tua palavra diz: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Então, nesse momento, como cristão cheio do Espírito Santo, eu vou liberar essas novas línguas. Em nome de Jesus. Amém. Agora pode ir liberando as línguas, pode ir glorificando Ele. Ora balacalachudo, quirianda. Oh, xira na carata suda, quirianda, flava la lacaxiri. Oh, grola balara calarinha, tossuri, irianda. E quando rumbande que citro, balaclaxi. Oh, flapa tossuri, criala lacaxi. Pode ir adorando ao Senhor, vai glorificando o nome dEle. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia, aleluia. Oh, clabachudo, culiria, larabassudo, dociliadas. Vai adorando ao Senhor. Pode levantar sua voz aí na sala de aula, todos com as mãos levantadas, glorificando o Senhor, orando em novas línguas. Pode orar. Aleluia. Ora, balalaracachudo, cuciria, laracaciri. Pode ir adorando, pode ir glorificando, pode continuar orando em línguas. Nós vamos desligar agora, ou seja, terminar essa lição, mas vocês continuam orando em línguas e o monitor aí, né? E também os pastores vão estar orando com você com imposição de mãos aí na sala de aula, tá bem? Então pode continuar orando em línguas agora, louvando a Deus. Ora, balalaracachu.
poucos.